Estou aqui no canal para compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão. Espero que essa palavra te encontre, te fortaleça e te ajude na sua caminhada. Gostaria de convidar você a me acompanhar até o final deste vídeo para você observar o que Deus pode fazer através da sua palavra. O tema de hoje está completamente relevante. O tema é acertando o alvo. E para falar de algo dessa natureza, eu gostaria de convidar você agora a uma leitura breve e rápida no livro de João, capítulo 3, um encontro muito profundo de Jesus com Nicodemos. Vamos à leitura. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi à noite encontrar com Jesus e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Aí Jesus responde claramente, no versículo 3 ele diz: Jesus respondeu: em verdade vos te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, fica claro, né? Fica muito claro, né, que esse encontro ele é muito revelador. Bom, o tema é acertando o alvo. Eu já queria fazer um pano de fundo trazendo o contraponto disso. Olhando para o mundo hoje, olhando para as famílias, o que eu posso dizer é que está errando o alvo, né? Então, o título o tema de hoje é acertando o alvo. E no contraponto, hoje o que a gente está vendo é o mundo errando o alvo. Então nós vamos entender por meio da palavra de Deus como que a gente pode então passar a acertar o alvo. Bom, só tem um jeito e um caminho, é o que Jesus está apresentando aqui. Isso que é interessante. Porque veja bem, não é difícil, eu acho que você vai concordar comigo, que quando a gente olha, né, para o mundo, o que é que a gente está vendo? Essa é a pergunta. A gente vê hoje uma humanidade que está completamente aquém de Deus. Uma humanidade que está completamente em rebelião contra esse Deus. Uma humanidade que não quer ouvir a voz de Deus nem por meio da sua palavra. Bom, e né, a gente tem aí hoje olhando para indo mais no miudinho, a gente indo para dentro das casas, a gente está observando a dificuldade dos pais hoje de colocar os filhos em uma conduta melhor, né? Tá difícil instruir os filhos para que ele caminhe numa conduta que seja boa. Hoje está difícil, está complicado hoje, né, você praticar o que é certo, porque o que era certo parece que está passando a ser errado, e o que é errado está passando a ser certo. E isso a gente chama de inversão de valores. Hoje, a gente observa como está difícil hoje as pessoas desenvolverem o seu campo social, porque cada vez mais o ser humano está se isolando, está ficando no seu quadrado. E para piorar, a gente tem observado cada vez mais o ser humano agindo com uma frieza que assusta. É só olhar para os veículos de comunicação, ver aí, né, as reportagens, a gente vai ver coisas que são cabeludas, são coisas terríveis. A palavra, ela já tinha previsto isso, dizendo que ao passar do tempo a iniquidade ia aumentar e o amor de muitos ia esfriar. A gente está observando que em todos os ambientes onde nós circulamos, seja no trabalho, seja na escola, seja nos grupos, a gente está observando uma grande dificuldade de lidar hoje, o ser humano lidar com outro ser humano. A gente está vendo hoje as grandes dificuldades, a gente está vendo como é difícil hoje, o ser humano hoje está andando muito desconfiado em relação ao seu próximo. E aí por isso também é um dos motivos que fortalece esse isolamento e aí dificultando o desenvolvimento desse social. Encontrar bons amigos, onde você tem boas trocas, uma relação saudável, está cada vez mais difícil, né? Em todos os sentidos, a gente encontra muitas barreiras para serem derrubadas. E quando eu olho para um texto desse, Jesus traz uma solução que, no olhar
num olhar mais profundo para esse recorte, a gente observa o que Jesus tem uma intencionalidade ali de colocar algo no coração de Nicodemos. Nicodemos, obviamente, chega todo curioso, dizendo, olha, o que está acontecendo aí tem a mão de Deus, não tem como essas coisas acontecerem sem a mão de Deus. E logo Jesus já dá uma para que ele reflita, dizendo, não tem como as coisas começarem a sofrer mudanças se você não nascer de novo. Ele questiona, porque ele não está entendendo do que Jesus está falando. Jesus está falando de algo muito maior e ele está ainda entendendo de forma humana. Ele fala, mas como um homem pode nascer ir no ventre da mãe, sendo velho, voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus traz isso porque o que Jesus quer dizer através disso é o seguinte: por que hoje as coisas estão indo de mal a pior? A gente pode fazer agora um link, pegando um exemplo do que Jesus disse, que isso cada vez mais está se fortalecendo, está indo numa progressão. Por quê? Porque a humanidade está cada vez mais distante de Deus. A humanidade está cada vez mais rejeitando esse testamento que foi deixada para a humanidade, a palavra de Deus. Agora olha só que coisa interessante, quando ele fala, ele poderia falar, você tem que voltar a ser um homem de meia idade, um jovem, um adolescente, uma criança, mas ele já fala nascer de novo, é um bebê. Por quê? Porque quando uma criança está sendo gerada e ele nasce, é uma criança completamente dependente dos pais. Então é uma criança que precisa dos pais. E aí, lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim, dele, por ele, para ele são todas as coisas. E é o que hoje o ser humano, ele acha que ele nasceu fruto de uma relação e ele vai viver a vida loucamente, ou do jeito que ele acha que é melhor e pronto. Mas o que a gente tem visto é que está sendo, cada vez mais eles estão indo para um abismo que chama outro abismo e isso não para, cada vez vai piorando, porque quando a gente faz uma leitura do mundo está cada vez pior. Bom, se tivesse dado ouvido à palavra do Senhor, o que Jesus está dizendo é que poderia ser diferente. Então, isso é uma coisa importante. Aí eu posso tirar muitos exemplos dentro dessa colocação de Jesus. A criança é muito dependente dos pais. Hoje a humanidade, ela não quer ser dependente de Deus, dependente no sentido de ouvir o que ele tem para falar, qual é o propósito dele para as nossas vidas, o motivo pelo qual você nasceu, eu nasci, o desejo de Deus de colocar você na direção do céu e ganhar a sua salvação, o desejo de Deus de se revelar ao seu coração e mostrar para você o propósito dele para a sua vida e fazer você olhar para o próximo e a importância que tem o próximo, porque Jesus, quando resumiu os 10 mandamentos, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E a gente vê hoje esse isolamento das pessoas e as pessoas não querem mais nem olhar para o próximo. Os interesses são outros. Os interesses hoje da humanidade é fama, poder e dinheiro. Quer dizer, o dinheiro, fama e poder. É o que a humanidade busca o tempo todo e é o que a gente vê. E essas coisas, em uma intensidade muito grande, pode levar muito ser humano à destruição. E o preço maior de tudo isso é, inclusive, perder a sua própria salvação. Não ter nem a oportunidade de compreender como isso funciona e como isso acontece. Bom, é o que Jesus está trazendo. Então, a outra coisa que eu posso tirar dessa fala de Jesus, uma criança, por mais que ela tenha vínculo com outros adultos, mas quando ela está numa situação onde gera medo, onde ela se machuca, ela corre para os braços do pai. E isso é uma coisa muito legal, porque aí você vê, né? Hoje a gente percebe que as pessoas hoje, elas ao invés, né, quando está passando momentos difíceis, ir para o seu quarto, colocar o joelho em terra no seu quarto de guerra e buscar esse Deus e pedir uma solução, uma direção para esse Deus, não, vai se abrir com um, se abrir com o outro e vai, né, ao invés de confiar no Senhor, que é aquele que pode todas as coisas. E se a gente pegar ainda esse gancho, uma criança vê os pais como um grande super-herói, além de depender muito, vê os pais como um grande super-heróis, né? E Deus também quer ser visto dessa forma, porque o super-herói, né, quando a gente vê aí nos quadrinhos, vê aí na televisão, o super-herói faz coisas que humanamente não é possível, mas, todavia, contudo,
Deus pode fazer coisas extraordinárias. Quando nesse universo tudo é possível aquele que crê. A fé pode mover montanhas. Isso é algo importante. É uma grande lição que traz para nós. Então, esse Deus Todo-Poderoso, além de ele querer ser adorado e ser reconhecido como Deus, e que você vai buscar ele não pelo que ele tem para oferecer, mas por quem ele é, e adorá-lo, e aí você vai perceber o quanto ele pode fazer coisas extraordinárias, coisa que excede todo o nosso entendimento, é algo extraordinário. Isso é uma lição do que Jesus está trazendo nessa relação com Nicodemos, nessa troca com Nicodemos. Isso é importante. Quer ver uma outra coisa importante? Nós, enquanto pais, nós corrigimos nossos filhos. Mesmo que eles não gostem, a hora que eles não gostam, eles vão retruncar, eles vão brigar, porque eles acham que a gente está fazendo algo ruim para eles. Mas a gente está ali corrigindo, disciplinando, porque a gente conhece muito mais do mundo do que eles, estamos preparando eles para o mundo. E a palavra do Senhor vem dizendo para nós que a disciplina no primeiro momento não parece ser uma coisa boa, mas depois traz frutos abençoados. E assim nosso Deus, ele por meio da sua palavra, ele pode nos corrigir, e aí sim, ao invés dessa humanidade que está errando o alvo, poderia começar a passar a acertar o alvo se ouvisse o que Deus tem para falar por meio da sua palavra. E aceitar que por meio da palavra do Senhor, Jesus venha corrigir as nossas rotas, corrigir as nossas vidas, trazer novamente numa posição de dependência, de ser filhos de Deus, ser amado por Deus, cuidado por Deus, né? Direcionado por Deus. Isso é algo extraordinário que a humanidade está perdendo, esse grande privilégio, porque está em total rebelião contra esse Deus Todo-Poderoso. Bom, tem coisas que a gente decide enquanto as crianças são pequenas, né? Os nossos filhos são pequenos, nós decidimos, porque sabemos o que é melhor para eles. Assim também é nessa relação com esse Todo-Poderoso. Às vezes nós queremos ir por um caminho, mas quando somos filhos de Deus, às vezes Deus nos puxa pela camisa e nos coloca em outras rotas. Nós até questionamos, brigamos, não entendemos no momento, mas depois a longo prazo começamos a perceber que sofremos um grande livramento. Tudo isso acontece na relação, agora pensando nessa analogia, no que Jesus colocou aqui. Enquanto criança é possível fazer todas essas coisas, ajudar a criança, tomar as decisões, corrigir as rotas dela, ver, né? E não tem pais, né? Eles ficam completamente encantados quando as crianças colocam eles em lugares que eles ficam felizes, né? Olhar para um filho e enxergar no olhar dele que ele te vê como um grande super-herói, que ele confia em você, que ele te ama e que ele quer estar com você, ele quer estar junto com você, ele quer que você ajude nas decisões. Isso é muito gratificante para um pai e para uma mãe. E é assim que Deus se sente quando a gente se coloca na posição certa diante de Deus. E só a palavra pode fazer isso, corrigir as nossas rotas. Por isso que esse tema é muito relevante, acertando o alvo. Se você quer corrigir as suas rotas, mas eu fiz tanta coisa errada, hoje eu sofro as consequências de tudo que eu fiz, que eu passei, coisas que nem foi eu que provoquei, mas o contexto, o ambiente onde eu estava envolvido provocou em mim, e hoje eu estou aqui cheio de marcas, de cicatrizes, de traumas, cheio de medos, mas Deus pode te libertar dessas prisões, desses cativeiros, desses labirintos e colocar você num lugar seguro. Aliás, ele pode pegar a sua história para aqueles você que está me ouvindo e fala, hoje a minha vida está completamente destruída, eu estou completamente desvalorizado, eu estou completamente sem referência, as pessoas me veem como algo insignificante. Saiba que hoje eu me vejo como alguém que não tem mais chance. Saiba de uma coisa, Jesus uma certa vez disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Então levanta, olha para o céu, clama a esse Deus, ele pode te encontrar e mudar a tua história. Em 2 Coríntios diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, e também diz, né, em João capítulo 14, 6, diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão
por ele. Então, ele é a verdade. Ele pode estabelecer um caminho seguro. Ele pode ser lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Mas você precisa se arremessar. Você precisa acreditar, confiar. Ah, mas eu tive um pai que me destruiu, que me detonou, que deixou marcas, que hoje eu não consigo nem pensar nessa palavra pai. Estou cheio de barreiras, e você olha para o Pai, que é o nosso Deus, e tem dificuldade de chamá-lo de Pai, pelo trauma que você viveu com esse pai humano. Mas Deus pode quebrar tudo isso e pode te ajudar e se revelar o seu amor ao seu coração e te ajudar a encontrar caminhos seguros e iluminados. Então, esta palavra de hoje é muito relevante, acertando o alvo. Se você quer corrigir as suas rotas, quer deixar de errar o alvo e passar a acertar o alvo, se arremessa nos braços de Jesus. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe.